Sobre doenças autoimunes. Eu queria poder, na verdade, mostrar um pouco da minha vivência com doenças autoimunes, que é muito parecido com o câncer. A origem dessas doenças autoimunes, que os animais também são acometidos, tem uma relação direta com o câncer canino e o câncer felino. E é isso que a gente vai debater hoje aqui, falar um pouquinho sobre fisiopatogenia, né? Já que a gente falou ontem sobre o câncer, conversamos um pouco sobre o câncer e desse entendimento, até onde a medicina vai, até onde a terapêutica, né, imunológica está desenvolvida. Hoje a biotecnologia ela está trabalhando todo um cenário curativo, né? Todo um cenário paliativo do câncer, né? Então, o que tem mais de avanço do câncer e da doença autoimune hoje? O que tem de mais avanço? Terapia imunológica. Que eles estão tentando reverter aqueles gatilhos que eu conversei ontem com vocês e até hoje a gente não conseguiu. Está muito imparcial ainda as terapias contra o câncer e contra a doença autoimune. Mas, como o assunto hoje é autoimune, eu queria uma reflexão. Algumas doenças parasitárias, como leishmaniose, elas têm uma semelhança com a doença autoimune, apesar de ser doenças parasitárias, né? Então, se assemelha muito, muita difusão, muita poliartrite, né? Então, você imaginar uma doença como leishmaniose, ela dá dores musculares, ela promove dores tendinosas, dores articulares, dores ósseas, muito semelhante a uma doença autoimune, né? A uma doença reumática. Então, Tarcísio, mas o que seria exatamente a doença autoimune nos animais? Que desrespeito, né, aconteceu para que esse corpo girasse esse mecanismo celular? No meu entendimento, a doença autoimune ela tem a mesma origem do câncer. Só que o que acontece lá atrás, né, falando de forma falar em genes, né, em expressão gênica no núcleo, o desrespeito orgânico ele acontece por vários motivos que a gente conversou também, mas eu vou explicar de novo, porque já que está falando de doença autoimune, quem perdeu ontem vai receber essas informações que da minha expertise com relação ao câncer e com relação à doença autoimune. Onde é a bifurcação dessas doenças? Onde acontece a matriz e como o corpo expressa? Como o corpo expressa? Onde é a expressão? Como é que ele se comporta? Então, se você tem animais que têm genes, para isso, primeiro tem que ter genes para desenvolver essas doenças, certo? Primeiro de tudo, tem que ter gene. Eu não concordo que a culpa é da genética. Eu não concordo. Ele tem que ter genes para expressar. É diferente da genética ser culpada. A genética ela foi vitimada. Então você tem um animal que tem genes para um certo tipo de doença, não quer dizer que ele vai ter a doença porque tem um gene. Não quer dizer isso, pessoal. Ele expressou porque foi desrespeitado. E os desrespeitos orgânicos para esse tipo de doença acontece devido à biologia, é bioquímica mesmo o processo. Então imaginar animais sem hormônios, castrados precocemente ou tardiamente, eles têm menos defesa. O hormônio, ele tem uma característica, que seja esteroidal ou não, eles têm uma característica de defender o organismo, de fazer acontecer, de fazer funcionar um metabolismo ou uma fisiologia, mas eles têm uma característica de defender. Os hormônios defendem o organismo. Eles são analgésicos, muitos deles são imunomoduladores, muitos dos hormônios
são neuroprotetores. Então, para você ter neurônios funcionando, otimizados, você tem que ter hormônio. Para você refazer, renovar, acontecer uma neurogênese, né? Uma renovação de neurônios, criar um novo neurônio, você tem que ter gatilhos hormonais. Tem que ter hormônio. E muitos desses hormônios são esteroidais. Cortisol, testosterona, estradiol, tá? Produzido pelo testículo dos machos e produzido principalmente dos ovários. Apesar de saber que alguns desses hormônios são produzidos pela córtex da adrenal. Tá certo? Derivados, né? O precursor é o colesterol. São precursores desses hormônios. Então, a neurogênese ou neuroplasticidade acontece quando você tem hormônio D, que é um hormônio esteroidal, quando você tem testosterona, quando o organismo tem cortisol. Tem que ter tudo isso aqui, né? Além do colesterol, né? Que eu acabei de falar. Um organismo com menor oxidação, então beta-oxidação, que a gente chama. Então, menos enferrujado possível. O organismo que está otimizado com sono, com movimento, você tem todos os tecidos e células sendo produzidos, não importa se é neural, não importa se é enterócito, né, do intestino, não importa se é hepatócitos, se é do fígado, ou dermócitos da pele. Então, não importa o tipo de célula. O que importa é que o organismo, apesar de funções celulares diferentes, cada sistema tem uma função diferente, as células precisam de um respeito igual, um respeito metabólico. Se você tem desrespeito metabólico, você vai ter todo tipo de patologia. E esse tipo de patologia são expressadas pelos genes. Então, primeira coisa, expressão gênica é muito importante, ela está lá, mas ela pode ser adormecida. Um organismo em acidose, ele chama atenção não só de bactérias, não só de protozoários, não só de vírus, não só de fungo. Ele chama atenção também de células como câncer, né, como células oncológicas ou imunomediadas, imunológicas, né, que a gente chama de autoimune. Então quer dizer que um corpo em acidose, ele tem todo tipo de problema, ele pode ter todo tipo, não é que ele tem, ele pode ter todo tipo de problema. Então caminhem, pessoal, para um organismo em alcalose e não em acidose. Então manter um corpo em acidose é manter um estresse prolongado, é não fazer exercício físico, é comer muito açúcar ou carboidratos, não tomar muito sol e dormir muito mal. Você tem um corpo e tem hormônios baixos também, hormônios baixos. Então o corpo em acidose é isso. Ele está lá, é subclínico, às vezes o profissional não consegue enxergar o problema, porque ele é subclínico, ele não é clínico, ele não provoca sinais externos e é subentendido aquilo. Então, o que acontece nesse caminho? O que acontece nesse trajeto da doença? Quando você tem um metabolismo basal, você tem um funcionamento correto de nascimento. Você nasceu para trabalhar a maquinária naquela velocidade e naquele sistema. Então a maquinária celular, ela nasce pré-determinada para funcionar correto. Beleza. Quando você tem uma disfunção, um desrespeito orgânico, como eu acabei de falar, você pode chamar a atenção desse tecido ou dessas células para se adaptar num meio diferente. Por exemplo, um meio ácido, a célula está toda hora trabalhando com uma temperatura diferente e com uma acidez diferente. Para ela se adaptar a esse meio, ela tem que mudar. Para ela mudar, ela precisa desligar o disjuntor do baixo, a gente chama de metabolismo basal, do funcionamento basal, e ligar o disjuntor do funcionamento alto. Esse funcionamento alto, que a gente chama de high, modifica o funcionamento que a célula nasceu, o básico. Então ela nasce com funcionamento e você desrespeitou o corpo, né? O animal desrespeitou o corpo dele,
é a célula para sobreviver ao meio quente, inflamado, inóspito. O que ela faz? Desliga o disjuntor do básico que nasceu e liga o do adaptativo. Então a célula está se adaptando ao meio novo. Quando ela se adapta ao meio novo, ela modifica o funcionamento e ela estando já nesse corpo, ela usa artifícios, que a gente fala de câncer, para sobreviver naquele meio. Então ela usa química para não chamar tanta atenção do corpo, ela trabalha de forma suave, por isso que muitos cânceres são silenciosos. Ela trabalha suave, a célula do próprio corpo, está trabalhando suave, mas com um metabolismo diferente. Aí ela trabalha um pouco mais acelerado. Aí ela se multiplica, meiose, mitose, tudo acontece, porque a célula está viva. Só que ela modificou o funcionamento dela, tá? Ela se diferenciou. Nessa diferenciação, ela usa quimiocinas, né, que a gente chama, que são substâncias que favorecem, né, estimulam angiosinas, que são substâncias que chamam a atenção dos vasos sanguíneos para ir até o encontro dessas células ou desses tecidos, né? E substâncias que chamam soldados para trabalhar e proteger esses tecidos, sem chamar a atenção que é uma célula diferente. Isso chama-se câncer. Então quer dizer, Tarcísio, que o câncer é um tecido adaptado? É. É uma célula em defesa? É. É isso que a gente entende do câncer. Então o câncer está ali se adaptando num meio quente, inflamado e inóspito. Que não dá para viver muito nesse ambiente. Viver como... Então o corpo ele tem um certo limite. Viver nesse ambiente por um período, beleza, o corpo se adapta. Temperaturas altas, temperaturas baixas. Ele se adapta ao que é agudo. O que é crônico, ele não sabe lidar com o crônico. Então, desrespeito crônico é o problema. Por isso que eu falo, ração não mata. Ração inflama. E se comer todo dia por um longo período, você machuca o seu animal. O ser humano que come pão e bolo, e pizza, refrigerante, se comer uma vez, duas, não tem problema. O problema é comer todo dia. É comer sempre. Aí você desrespeita o corpo e não sabe por que desenvolveu um câncer. Ou qualquer outra doença. Aí pronto. Resumindo, o câncer é uma patologia, é uma célula própria do próprio corpo que está se defendendo, não é uma célula do mal. É uma célula que está em defesa de um corpo quente e inflamado. Voltando para a doença autoimune, né? Autoimune, ela tem a mesma base. Ela tem um núcleo, essas células têm um núcleo, ela foi desrespeitada, o meio está quente, está ácido, e o que ela faz? Ela desliga o disjuntor do mesmo jeito, desliga o disjuntor do básico, do metabolismo basal, e liga o disjuntor do RAI. Quando acontece isso a nível nuclear, no núcleo, a célula muda o funcionamento dela, só que a diferença do câncer, a célula trabalha suave. Ela é muito esperto esse tipo de funcionamento. Ela modifica, mas não chama a atenção do organismo. Ela é muito inteligente. Então ela se torna silenciosa. E ela usa as armas que ela tem, químicas, para atrair soldados para defender e atrai e solta substâncias que atrai também o sistema vascular para irrigar esse tecido ou essa célula. Quando o câncer faz isso, o tecido oncológico faz isso, ela está se beneficiando do meio onde ela vive. Então o câncer é silencioso e é muito inteligente. Por isso que é difícil combater isso. E aí você quando descobre, nossa, tanta célula. A doença autoimune,
ela tem uma perna diferente. Então o câncer veio para um lado, a autoimune veio para o outro. Então o câncer veio para cima, né? Trabalhando a favor de si, enganando o corpo, como, diferentemente da autoimune, a doença autoimune ela está brigando contra o corpo. Por isso tanta briga celular, tanto incômodo. Então ele chama a atenção do sistema imune total. A célula que se modifica, desliga o disjuntor basal e liga o do RAI, que aí se chama doença autoimune, ela é rebelde. É uma célula rebelde, que ela briga com o próprio corpo, briga com a célula vizinha. Por isso as pessoas têm dores. Quem tem doença autoimune, ela tem dor. Ela tem uma célula diferenciada e ela começa a ter, dependendo de onde é o tecido, ela pode provocar dores. Então, dor reumática, fibromialgia, esclerose múltipla, artrite reumatoide, lúpus, qualquer doença dessas, muitas dessas doenças autoimunes, elas provocam dores, porque elas são rebeldes. Elas têm uma rebeldia própria. Então a própria célula que se diferenciou, que ela se torna uma célula invasora, ela se modificou e começou a chutar outra, ela solta substância para repelir, ela incomoda, ela trabalha com uma velocidade diferente e aí vem incômodo do sistema imune da pessoa, inato e adquirido, brigando contra essa célula que se rebelou. Então, brigar com células que se rebelam traz consequências de dores, de febre, de apatia, de depressão. É isso que acontece no corpo, em briga constante com o próprio corpo. Não tem cura, e é isso que eu falo. Todas as minhas conversas e todas as minhas buscas para essas doenças, quando disparam, não tenho o que fazer. Por isso, o meu apelo, mais uma vez, para que a gente iniba ou previna que essas doenças apareçam. Porque se a doença autoimune aparecer, não tem o que fazer. Não chegamos a ter uma terapia definitiva, curativa, que revertesse aquele estado, aquele mecanismo celular. Se trabalha muito hoje em terapias de autoimune ou de câncer, terapias imunológicas, para tentar desligar esse disjuntor do RAI e voltar a ligar o disjuntor do basal, para ela funcionar de forma correta de novo. Já que você está tentando a todo custo, quando você descobre a doença, você está tentando a todo custo manter um corpo em alcalose. Mas não tem mais jeito, porque essas células já ligaram outro mecanismo da doença. Entenderam? Então, quando ela desliga o disjuntor e liga o RAI, hoje não temos essa chave que desliga o disjuntor do alto, da velocidade, do diferenciamento, da agressividade, da rebeldia. Isso chama-se doença autoimune. Por isso, alerta total. Se disparar uma célula dessa, não tem o que fazer. Lógico que a gente sabe que pacientes que têm dor crônica, que têm qualquer doença crônica, por exemplo, nós somos adeptos ao cannabis medicinal, porque essas doenças não têm cura. Essas pessoas precisam de apoio. Esses cães e gatos precisam de apoio. Por isso a gente defende tanto drogas com menos efeitos colaterais. Drogas que têm muito efeito, principalmente a alopática, ela é muito boa no começo dessas doenças. No comecinho, para você tirar aquela crise. Depois, você começa a eliminar essas drogas ou minimizar o efeito dela associando ínfimas doses pequenas, para o efeito colateral ser menor possível. Entenderam qual é o processo? Então, mesmo que você use uma droga muito, por exemplo, imunossupressora,
que tem um efeito colateral lá em cima, mesmo que você use drogas imunossupressoras, analgésicas, anti-inflamatórias, de poder avançado, você tem que diminuir esses efeitos, minimizando, dando pequenas doses ou tirando de vez essas drogas, entrando com alternativas. E essas alternativas é que a gente fala tanto da cannabis. A cannabis, ela atua em vários receptores, não só para dor, mas no funcionamento de todo o organismo, muscular, entérico, imunológico, anti-inflamatório, neurológico. Então a cannabis ela é isso, ela ativa vários genes, ela faz acontecer que um hormônio trabalhe melhor. Então essa é a grande defesa. O avanço da medicina veterinária precisa ir para esse caminho, primeiro da preventiva, mas ao mesmo tempo tem animais que estão sofrendo. Animais que estão em sofrimento precisam de ajuda urgente. Então, hoje é um desafio para a medicina veterinária ter mais profissionais focado com essa preocupação. Uma preocupação no preventivo e uma preocupação naqueles que já estão adoecendo, que já estão doentes, que têm câncer e que têm doenças de autoimune, de alto sofrimento, de muitas dores, de muitos incômodos, de muita alteração emocional, psicológica, né, psiquiátrica. Então é isso, tá bom? É isso aí. Romildo Almeida, muito obrigado. Boa noite. Olha, Cândida, o meu Bob, que teve câncer, foi muito sofrimento, deram muitas drogas que não resolviam. Sofria ele e eu. Isso mesmo. Topete, Alexandre, live da medicina veterinária, mas serve para a vida. Aqui se aprende tudo. É isso mesmo. Larissa Fernandes, Daniel Melo, Andressa Sunita, Andressa Sanik, né? Andressa Nick Vetti. Desculpa, Andressa Nick Vetti. Eu entendi a doença autoimune como um erro de mutação. O que você está falando esclareceu o meu pensamento que estava incompleto. Eu que agradeço. Você está agradecendo, mas eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença. Danilo Rosa, Amália Campos, doutora Amália Campos, Von Klen, seja bem-vindo, doutor. É isso aí, quantos médicos aqui, cara, impressionante, muito legal isso aqui, o quanto a gente consegue fazer acontecer, o quanto a gente consegue implantar esse tipo de pensamento. Não é todo profissional que está contra total isso. Olha quantos profissionais estão aqui, né, tentando entender um pouco mais e tentando defender um pouco mais os animais. É isso mesmo que a gente precisa. Bruno Bittencourt, grande aluno da medicina veterinária, será um grande médico esse cara. Doutora Thalita Nader, pô, nome diferente, Nader. Leonardo Melo, Policlínica, está aqui sempre. Ana Serigato, obrigado pessoal. Eu vi aqui vocês entrando e eu não conseguia acompanhar pelo raciocínio que eu tinha que manter. Muito obrigado, viu, vocês. Hoje foi uma live também curta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Boa noite a todos, um forte abraço. Wilson, obrigado mais uma vez. Direto do Maranhão. Cristiane Barbosa, Cris Barbosa. Quais os gatilhos para desenvolver essas doenças autoimunes? Gatilhos são hormônios em baixa, açúcar em alta, movimento em baixa, pouco sol, muito estresse. O que mais? São gatilhos muito importantes, tá? É isso aí. Temos que te clonar para espalhar vários tacis pelo país. Obrigado, Alexandre. Alexandre Fernandes está aqui, os dois Alexandres estão aqui, ó, testa a testa. E é isso aí. Eu queria finalizar por aqui e agradecer mais uma vez, dizer que sextou, agora tomar um vinhozinho, tomar aquele drinkzinho básico, escrever mais um pouco. Tem uma aula daqui a pouquinho, estou indo para o Albert Einstein daqui a pouco, assistir uma aulinha lá, tá bom? E a gente se encontra segunda-feira, tá bom? Hoje foi um assunto importante, assunto sobre doenças autoimunes, e a gente está aqui cada vez mais esclarecendo todo um novo entendimento da medicina, né, que a gente precisa cada vez mais entrar, cada vez mais estudar, cada vez mais publicar, para que a gente saia daquela medicina antiga, tradicional, que mais atrapalhava, que mais machuca do que ajuda, tá certo? Dizer que amanhã vai endossar a torcida rubro-negra. Eita! O cara aqui é rubro-negro. Tá bom, então. Venha para Aracaju.
que eu pago o vinho, brother. Eita! O vinho, eu tenho que ir para Aracaju, tomar um vinho com você e relembrar velhos tempos. Obrigado sempre. Lembro muito, Danilo, peguei o carro, você marcou um churrasco, tava em Petrolina, acho que era, sei lá, Pernambuco. Peguei o carro, vamos lá, fui pro churrasco e voltei, fiz um bate-volta. E farei sempre que você me convidar. Alô, meu chefe, você é o cara. Ale Alexandre, né? É isso aí, Topete. Obrigado. Até segunda-feira, 6h30. A gente se encontra aqui de novo com um grande assunto para a gente esclarecer e trazer essa nova perspectiva para o futuro. Até lá. Até segunda.